Oi, gente, olha eu aqui de novo com mais um resumo de história para vocês. Já vai pegando o seu caderninho, anotando as coisas mais importantes, porque hoje eu vou fazer um resumo de Roma Antiga, uma cidadezinha ocidental pequenininha que acabou se tornando um dos maiores impérios da antiguidade, a história da antiguidade. Gente, vamos lá. Roma, ela surge ali na Península Itálica, nas margens do rio Tibre. E, segundo suas fontes históricas, os primeiros povos que habitaram Roma foram os italiotas, os etruscos e os gregos. Esses foram os principais povos que habitaram Roma. E sobre a origem de Roma, ela é narrada no livro Eneida. É um mito, talvez sim, talvez não, não sei. Mas, segundo esse livro, segundo esse mito, os irmãos gêmeos Rômulo e Remo foram abandonados nas margens do rio Tibre, na Península Itálica, e que essa história narra que eles foram encontrados por uma loba que os amamentou e que posteriormente eles foram encontrados e criados por um casal de pastoreiros. Quando maiores, eles regressam à sua cidade natal e lá eles ganham terra para fundar uma nova cidade. E eles começam a entrar em conflitos para poder saber quem ia governar. Os dois queriam governar, né? Então, eles não chegaram a um acordo. Então, Rômulo mata Remo e daí surge Roma. Gente, Roma, ela é dividida em 3 fases. Primeiro, ela se inicia como uma monarquia, passa por uma república, termina em um império. Bom, o sistema de governo monárquico, o seu sistema de governo, o poder supremo sempre esteve na mão da elite, que é o Senado. As principais características desse governo eram o rei, o Senado e a Assembleia. E Roma ela era dividida em classes sociais, basicamente de 4 classes sociais. Que o primeiro era os patrícios, os grandes proprietários, os homens ricos, de famílias ricas, e os únicos que tinham direito à política. E mais abaixo dos patrícios estavam os plebeus, que eram os menos proprietários, que eram os caras que não tinham direito à política, que eram os comerciantes, os artesãos. Eles não tinham direito à política e que muitas das vezes se tornavam escravos por contas de dívidas. E mais abaixo dos plebeus estavam os clientes, os homens livres que serviam os patrícios, que em troca recebia cuidados, moradias, alimentos. Também não tinha direito à política. E mais abaixo dos clientes estavam os escravos, os que eram denominados as guerras, que era escravos por contas de dívidas ou por causa que eram raptados nas guerras e eram vendidos. Essa é a classe sociais, patrícios, plebeus, clientes, escravos. E durante esse período, durante essa fase monárquica, havia 7 reis. 3 deles eram os etruscos, que eram os sabinos e os latinos, e o principal dele era Tarquínio o Soberbio. Pense no cara insuportável, gente. Era tão insuportável que o Senado aproveitou lá de uma situação e resolveu destituí-lo, tirá-lo do poder. E daí surge sem rei, surge a República. Ali a República surge em 509 a.C. a 27 a.C. Bom, o sistema político, o sistema de governo dessa república
era o poder também estava na mão da elite, que era o Senado. Digamos que o Senado mandava ali na porra toda, praticamente, digamos, em tudo. Não nem praticamente, era em tudo mesmo. O Senado, a Assembleia e a magistratura. O Senado era quem fazia as leis, de acordo com a Assembleia. E a magistratura os lançavam, dando o direito aos escravos e aos plebeus. E enquanto os plebeus ali lutavam por direitos, Roma, ela investia na conquista de novos territórios, na conquista de domínios. Era domínios do mar Mediterrâneo. E essa conquista pelo mar Mediterrâneo causou uma grande guerra, que se chama Guerras Púnicas, que era a conquista, era a guerra, era a briga pelo mar Mediterrâneo, né? Foi uma guerra interna e externa, onde causa uma grande crise na República, que é a crise escravista. Essas guerras que eles causaram por quererem conquistar o mar Mediterrâneo, causou essa grande crise no Império, que é a crise escravista. E para resolver essa crise foi criado um projeto que se chama o Primeiro Triunvirato, onde Pompeu, Croso e Júlio César quem mandavam. Mas não deu muito certo. Júlio César ali, um dos homens mais famosos da história, gente. Não deu muito certo porque Croso foi para um lado, Júlio César foi para o outro e Pompeu foi para o outro. Resolvendo problemas, claro, né? Mas aí Júlio César, ele foi, digamos que, foi condenado, né? Por causa que os romanos acharam que ele tinha traído Roma. E daí os romanos matam Júlio César. E não dá muito certo o primeiro triunvirato. Então surge um segundo triunvirato, criado por Otaviano, um filho adotivo de Júlio César, que muda lá a porra toda e que acaba conquistando praticamente quase toda a Península Itálica. Conquista vários povos, Grécia, a Grália, a Germânica. E com essa conquista, ele acaba se tornando um cara muito importante. Então, ele implanta o império. Gente. Então, quando ele chega ali no império, ele se torna praticamente o Deus. Ele chega lá e diz: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Então, ele lança uma política diferenciada, uma sociedade diferenciada. Ele praticamente muda todo o sistema lá, porque a cultura romana, ela era basicamente a cultura grega. Digamos que os gregos copiavam os romanos. Então, Otaviano, ele muda ali totalmente as coisas. Então, ele lança o seu sistema político, é a política paz romana. E a famosa política pão e circo, onde a intenção dele era comprar os romanos, né? Dando alimentos, diversões, para eles esquecerem os problemas e não entrarem em conflito entre si. Essa política pão e circo, ela faz com que surge as disputas dos gladiadores, né? Onde ali o principal, onde tem um famoso estábulo, né? Que era o Coliseu Romano, muito famoso, é muito visitado pelos turistas hoje em dia na Roma atual. E com essas guerras desses gladiadores, guerra não, né, gente? Digamos que era um meio de diversão. Eles esqueciam os problemas, passavam por menos conflitos. Essa era a intenção dele, né? E durante esse império surgiu uma grande perseguição ao cristianismo, onde Nero
bota fogo em Roma e perseguindo os cristãos, e surge o Edito de Milão, criado por Constantino para poder dar liberdade ao cristianismo, né? E isso não se tornou basto, então chega o Tessalônico, fazendo com que o cristianismo se torne a religião oficial de Roma. E assim acaba a perseguição contra os cristãos. E durante o Império também houve uma crise, que é a crise escravista. Digamos que essa crise, ela levou falência praticamente no Império. Não teve jeito que desse jeito. Então, surge a crise, né, que é a crise causada pelos escravos, e que causa uma grande desorganização no Império. O Império é dividido em dois, até chegar na queda do Império, onde começou os povos deixarem as cidades, começou uma grande desorganização, os artesanatos, os comerciantes, eles declinaram para as cidades, e isso causou uma grande desorganização, um processo conhecido como um processo de ruralização, né, que começou a falir ali. Então isso levou à queda do Império Romano. Então é isso, gente, espero que vocês gostem, se inscreva no canal, deixe seu like e comente também ali caso eu precise melhorar algumas coisas, sem pena, pode comentar. E é isso, gente, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.